A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Glória a Deus. Hoje vamos concluir o estudo falando sobre o temor do Senhor, né? O temor de Deus é muito mais do que uma doutrina bíblica. Ele é diretamente aplicável à nossa vida diária, de numerosas maneiras. Primeiramente, se realmente tememos ao Senhor, temos uma vida de obediência aos seus mandamentos e damos sempre um não estridente ao pecado. Uma das razões por que Deus inspirou temor nos israelitas no Monte Sinai foi para que aprendessem a desviar-se do pecado e obedecer à sua lei. Êxodo capítulo 20, versículo 20, diz assim: E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Repetidas vezes no seu discurso final aos israelitas, Moisés mostrou o relacionamento entre o temor ao Senhor e o serviço e a obediência a Ele. Como podemos ler em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Segundo o salmista, temer ao Senhor equivale a deleitar-se nos seus mandamentos. Salmo 112, 1 fala: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Temer a Deus é seguir os seus preceitos, como lemos lá no Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Salomão ensinou que, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Provérbios 6:6. Em Eclesiastes, o dever inteiro da raça humana resume-se em dois breves imperativos: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Inversamente, aquele que se contenta em viver na iniquidade, assim faz porque não há temor de Deus perante seus olhos. Salmos 36, 1-4 fala assim: Não há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Adjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. Uma coisa importante é que o crente deve ensinar seus filhos a temer ao Senhor, levando-os a abominar o pecado e a guardar os santos mandamentos de Deus. A Bíblia declara frequentemente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Visto que um dos alvos básicos da educação aos nossos filhos é que vivam segundo os princípios da sabedoria estabelecidos por Deus, como lemos em Provérbios, capítulo 1, de 1-6. Ensinar esses filhos a temerem ao Senhor é o primeiro passo decisivo. O temor de Deus tem um efeito santificante sobre o povo de Deus. Assim como há um efeito santificante na verdade, na palavra de Deus, assim também há um efeito santificante no temor de Deus. Esse temor
inspira-nos a evitar o pecado, a desviar-se do mal. Ele nos leva a ser cuidadosos e medidos no que falamos. Ele nos protege do colapso da nossa consciência, bem como da nossa firmeza moral. O temor do Senhor é puro e purificador, é santo e libertador no seu efeito. O temor do Senhor motiva o povo de Deus a adorá-lo de todo o seu ser. Se realmente tememos a Deus, nós o adoramos e o glorificamos como o Senhor de tudo. Davi equipara a congregação dos que adoram a Deus como os que os temem. Igualmente, no final da história, quando um anjo da esfera celestial proclama o Evangelho eterno e conclama a todos na terra a temerem a Deus, acrescentam prontamente: dai-lhe glórias e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Deus promete que recompensará a todos que o temem. O galardão da humanidade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. Outras recompensas prometidas estão a proteção da morte. Pode conferir em Provérbios 14, do 26 ao 27. Provisões para as nossas necessidades diárias e uma longa vida. Aqueles que temem ao Senhor sabem que bem sucede aos que temem a Deus, não importando o que aconteça no mundo ao redor. Finalmente, o temor do Senhor confere segurança e consolo espiritual indivisíveis para o povo de Deus. O Novo Testamento vincula diretamente o temor de Deus ao conforto do Espírito Santo. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Por um lado, quem não teme ao Senhor não tem qualquer consciência da sua presença, graça e proteção. Por outro lado, os que temem a Deus e guardam os mandamentos dele têm experiências profundas de proteção espiritual na sua vida e da unção do Espírito Santo. Tem certeza de que Deus vai livrar a sua alma da morte. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Por isso, meus queridos, devemos temer a Deus, meditar na sua palavra, ler a Bíblia. Isso é algo muito importante. Leia a Bíblia, envolva-se no conhecimento a Deus. Conhecer a Deus é ganhar vida, conhecer a Deus é estar conquistando o seu lugar na presença dele. Conhecer a Deus é ir muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Deus é amor, Deus é paz, Deus é vida. Por isso, meus queridos, temos que exercitar em nossas vidas o temor ao Senhor, o temor a Deus, aquele que fez todas as coisas. E desde o princípio, Deus arquitetou todas as coisas para a sua glória. E o nosso Senhor Jesus, ao subir naquela cruz, ele foi para vencer o mundo, para vencer o pecado e para vencer o diabo. Glória a Deus por isso. Nosso Deus é maravilhoso. E hoje nós temos a vida pelo sangue poderoso de Jesus, porque ele próprio levou o seu sangue sacrificial para o propiciatário. Ele, como sumo sacerdote, ele ressuscitou como sumo sacerdote e ele levou o sangue da propiciação para o altar, para a glorificação do nosso Deus poderoso. Por isso, meus queridos, devemos exercitar em nossas vidas o temor ao Senhor e ensinar outros o temor do Senhor, ensinar os nossos filhos o temor do Senhor, porque o temor do Senhor realmente é o princípio de
toda sabedoria. Glória a Deus, fica na paz, que Deus te abençoe. Peço que compartilhe esta aula, este vídeo, que você, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, venha participar junto conosco a divulgar e a evangelizar outras pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Amém?